Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está chegando agora, está começando o primeiro 2-Minute Warning Beer. Então, toca essa vinheta, Paulinha. Eu sinto a sua falta. Fala galera, tá começando o nosso primeiro 2-Minute Warning Beer e você já deve imaginar, né? Aqui o assunto é futebol americano, ou melhor, tudo o que aconteceu na última semana da NFL, enquanto não acaba a nossa breja. Por falar em breja, quem nos acompanha hoje é uma cerveja que pouco aparece aqui, a Fat Tire. Bom, essa breja dispensa comentários, já falei bastante dela em outros vídeos, e então se você não viu ainda, veja os outros vídeos. Olha que propaganda boa. Finalmente a temporada da NFL voltou. E já começou com Kansas City Chiefs, o atual campeão, jogando contra o Houston Texans. E assim, se a gente já tinha medo desse Kansas City Chiefs e do Patrick Mahomes, agora é pra gente ter muito mais medo. Porque com Clyde Edwards-Helaire, eles estão correndo muito com a bola. E assim, não teve chance alguma para o Houston Texans. Em nenhum momento. O Deshaun Watson sentiu muito a falta do seu brinquedinho predileto, o DeAndre Hopkins, que agora está nos Cardinals. E não teve jogo. O melhor ataque da NFL já se mostrou logo de cara. 34-20. E que estreia dos Chiefs, que já estão mostrando para a NFL que eles não vieram para brincadeira e vão atrás do bicampeonato. Bom, já que eu falei atrás do DeAndre Hopkins, nada mais justo do que falar também na estreia dele pelos Cardinals, né? Ele foi o principal alvo do Kyler Murray, 14 recepções para 151 jardas. Jogou muito bem. Teve ali o seu touchdown que acabou sendo anulado porque ficou a meia jarda da endzone. Mas foi bem interessante. Uma estreia bem legal dele pelos Cardinals. Vai dar trabalho essa dupla, a conexão ficou bem interessante. Mas não foi só Hopkins que estreou, né, em time diferente. Tivemos também Ken Newton estreando pelos Patriots. Era uma estreia bem aguardada. E podemos dizer que ele foi bem, tanto passando a bola como correndo. Então assim, parece que ele não sente mais a lesão, que ele está muito bem fisicamente. Ele teve 155 jardas aéreas, completando 15 dos 19 lançamentos que ele fez. Ele também teve 75 jardas correndo com a bola e anotou 2 touchdowns correndo com a bola. E saindo de New England com o Ken Newton, nós vamos para os Bucks com Tom Brady. É engraçado ouvir isso, mas sim, Tom Brady estreou pelos Bucks com 2 touchdowns e 2 interceptações. A primeira interceptação é bem duvidosa, você fica naquele lá, será que foi o Mike Evans que errou a rota? Será que foi o Tom Brady que errou a leitura? O que foi? Mas no segundo realmente foi um erro crasso do Tom Brady, ele leu muito mal a jogada e acabou lançando a segunda interceptação, que apesar dele ter começado o jogo anotando um touchdown daquele jeito, com aquele quarterback sneak famoso dele, que ele fez muito nos Patriots, mas não foi um bom jogo dele e já deu fogo no parquinho porque já começou a ter treta entre ele e o Bruce Arians. Não começou bem até uma treta, mas já tiveram alguns comentários do Bruce Arians que dão a indicar que talvez esse vestiário não fique tão interessante, hein? Bom, ainda nas estreias, falando também de outro veterano, tivemos Adrian Peterson estreando pelos Lions, e o cara foi muito bem, ele parece um interminável, 93 jardas, correu muito com a bola, alguns lances que parecia aquele Adrian Peterson mesmo dos Vikings, e ele vai ser uma peça importante talvez para esse ataque dos Lions, apesar da sua idade, né? Ainda falando em estreias, né, tivemos Joey Burrow, tem que comentar, a primeira escolha do draft, não tem como não comentar. Jogou relativamente bem, uma interceptação, teve um touchdown correndo com a bola, quase que conseguiu encaminhar o time aí pelo menos para uma vitória ou tentar um empate, alguma coisa, porque ele conseguiu levar o time para chutar um field goal e empatar a partida, mas o Randy Bullock, o kicker do time, errou e ainda saiu dando aquele migué famoso de colocando a mão na perna assim e machucou. O mais engraçado é que na entrevista ele fala que ele machucou uma perna, só que no vídeo você vê que ele colocou a mão na outra perna. E fechando então a série aí dos estreantes da rodada, tivemos o Robbie Anderson pelos Panthers, que foi muito bem, obrigado. 115 jardas em 6 recepções e anotou um touchdown ainda. E para muitos que diziam que talvez o Teddy Bridgewater não teria braço para enfiar as bolas para ele, parece que não deu muito certo. Realmente foi uma conexão interessante e pode vir muitos frutos daí pelo que foi mostrado nesse jogo. Não foram só estreias de jogadores que tivemos, também tivemos estreias de técnicos. Então tivemos Matt Rhule pelos Panthers e também o Kevin Stefanski estreando pelos Browns.
O Matt Rhule podemos dizer que foi bem, conseguiu produzir bastante com o ataque, a defesa ainda fica naquela incógnita, é muita peça jovem, é uma defesa que está se formando ainda, e ele é uma mente ofensiva. E pensando que ele é uma mente ofensiva, ele conseguiu fazer relativamente bem aí com esse time, 30 pontos, tomando 34 dos Raiders, mas é aquele negócio, a defesa está se ajeitando, pode ser que esse time engrene, e se essa defesa começar a melhorar durante a temporada, esse time dos Panthers realmente vai ser bem curioso. Já o Kevin Stefanski pegou os Browns e que já tomou uma chapuletada dos Ravens de cara. Nada deu certo para os Browns, teve até fake punch que virou fumble numa jogada bizarra, digna de Browns. E assim, vai levar mais umas semanas para a gente conseguir avaliar o trabalho dele. Não começa tão bem quanto o Matt Rhule, que conseguiu o time produzir mais pelo menos. Mas vamos ver o que acontece. Ainda notícia triste, David Njoku indo para lista de lesionados, lesão complicada, então vamos ver nas próximas semanas o que será dos Browns, né? E os Ravens que ganharam dos Browns, que não tem nada a ver com isso, jogaram muito bem. E o destaque com certeza tem que ser o último MVP da liga. Lamar Jackson jogou muito e não foi só correndo com a bola. Ele lançou muito bem, teve números interessantes. Inclusive foram 3 touchdowns dele e 3 touchdowns de passe. Então, mostrou uma evolução já no seu jogo, vamos ver se isso segue para as próximas partidas. Mas esse time dos Ravens bem ajeitado e o Lamar Jackson melhorando, aparentemente, nesse começo de temporada, melhorando bastante com relação a passe do que no ano passado. Outro destaque da semana não tem como, tem que ser Aaron Rodgers, com 4 touchdowns e 364 jardas. Ele jogou muito e assim, quando esse cara engrena, ninguém segura e parece realmente que a divisão vai ficar na mão deles. Só que um outro ponto que tem que ser levantado aí é que os Vikings também tiveram um ataque forte. O jogo não foi bobinho, foi um jogo realmente de ataques e foi bem interessante. Mas Aaron Rodgers, fantástico, o melhor quarterback, sempre leva. Ou deveria sempre levar. E para fechar a semana, sempre tem aquelas coisas malucas da NFL, né? Sempre tem alguma coisa muito maluca. E se eu falar que foram 3 coisas muito malucas nessa semana? Se eu falar para vocês que tivemos Mitchell Trubisky jogando muito, e tivemos 2 candidatos a first pick do ano que vem ganhando de seus rivais de divisão, que são candidatos a playoffs, o que você acha pior? Bom, Mitchell Trubisky começou muito mal o jogo contra os Lions, mas depois no finalzinho do terceiro período e no quarto período ele brilhou. Foram 3 touchdowns, 242 jardas, ele jogou muito e conduziu o time para a vitória nos últimos segundos contra os Lions. Agora resta a gente saber se isso foi só um sonho de uma noite de verão ou se o negócio vai continuar assim. Bom, também tivemos a franquia de Washington, candidatíssima a uma das primeiras posições do draft do ano que vem, ganhando do Philadelphia Eagles. E não foi ganhando pouco não, foi ganhando bem. A defesa do time foi maravilhosa, sacou o Carson Wentz 7 vezes. 7 vezes, pressionando muito o Carson Wentz, fazendo ele se precipitar algumas vezes, tanto é que os Redskins ainda conseguiram 2 interceptações. Então assim, o time foi muito bem, Dwayne Haskins não comprometeu, conseguiu fazer o seu joguinho ali, o time correu bem com a bola também e acabou ganhando a partida, que foi algo sensacional. Deixa eu beber que agora eu vou falar dos Colts. Só assim, papai, só assim. Bom, por último tivemos os Jaguars ganhando dos Colts. Sim, 27-20, os Jaguars passaram o caminhão no último período em cima dos Colts. O time de Indianapolis até começou bem, teve um começo de partida bem interessante. Nyheim Hines com 2 touchdowns, correndo bem com a bola, Philip Rivers não comprometendo, mas aí a casa desandou. Philip Rivers com 2 interceptações, lançou muito a bola, começou a abandonar o jogo corrido. Marlon Mack saiu lesionado, uma série de coisas. E do outro lado, que novamente não tem nada a ver com isso, Gardner Minshew virando e falando assim: aqui não, Trevor Lawrence, o quarterback dessa equipe sou eu, e querendo afastar esse negócio de first pick dos Jaguars. Jogou muito bem. James Robinson também, um undrafted rookie do que os Jaguars encontraram lá, e também jogou muito bem. Laviska Shenault, que também foi um wide receiver draftado esse ano pelos Jaguars, também jogando bem, tendo algumas carregadas também, jogando no backfield. Foi bem interessante e parabéns aos Jaguars, foi uma boa partida mesmo. A defesa conseguiu segurar tudo que podia, apesar de a gente falar que perdeu muitas peças. Foi uma defesa bem consistente
E foi bem interessante esse jogo. Mas foi mais uma das vitórias aí bizarras, né? Ninguém esperava por isso logo na primeira semana. Bom, para a semana que vem, se eu tiver que destacar 2 jogos aí, o primeiro com certeza vai ser Patriots e Seahawks. É um jogo bem interessante, tanto para ver Russell Wilson, que voltou lançando bem também contra os Falcons, e o jogo corrido bem interessante, bem envolvente do Seahawks, contra esse New England de Ken Newton agora. Então vamos ver como o Bill Belichick vai jogar contra esse Seahawks e colocar Ken Newton para jogar. E é bem interessante esse jogo mesmo. Outro jogo para ficar de olho também, Ravens e Texans, que é Deshaun Watson contra Lamar Jackson e já é motivo suficiente para assistir. Será que vai melhorar um pouquinho esse ataque do Houston? Porque a gente sentiu que o Deshaun Watson ficou bem perdido sem o seu DeAndre Hopkins ali. Quem será que vai assumir esse protagonismo nos recebedores dos Texans, né? Então vamos observar isso. De qualquer forma, é Deshaun Watson contra Lamar Jackson. Não tem por que não ver esse jogo. Bom, e antes de me despedir, toma aqui na tela os palpites para a semana que vem. Fica aí, você pode printar, fazer o que você quiser com isso. Esses são os palpites do chefinho para a semana que vem. Bom, como vocês devem imaginar, a breja acabou, então o papo também tem que acabar. Então assim, para você que viu o vídeo até agora, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e não deixe de nos seguir nas redes sociais que vão passar aqui embaixo. Também não confere o nosso podcast, que toda terça-feira sai e está disponível nas principais plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tá em tudo. Confere lá. Vamos curtir a NFL, porque só foi a primeira semana e já teve coisa maluca. Então, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Valeu!